No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 elementos na personalidade. Antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e familiares, de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para que você receba sempre uma notificação quando um vídeo novo for postado. A teoria dos 5 elementos chinesa é uma das bases teóricas de fundamentação do Feng Shui. Segundo esta teoria, o Qi se materializa de 5 formas: elemento madeira, elemento fogo, elemento terra, elemento água e elemento metal. Estes elementos eles devem estar em equilíbrio nos espaços, da mesma forma como eles estão em equilíbrio na natureza. Porém, estes elementos eles não existem somente nos espaços e na natureza, eles existem também na composição da nossa personalidade. Todos nós temos os 5 elementos na composição da nossa personalidade. Em geral, nós temos um elemento que é predominante e os outros demais elementos, eles também fazem parte da composição da nossa personalidade, porém não em predominância. Ao longo da nossa vida, devido aos acontecimentos que vão ocorrendo na nossa vida e ao nosso redor, esses elementos eles podem entrar em desequilíbrio. Isto é, eles podem ficar em excesso ou em escassez. E assim como nos ambientes, o ideal é que a gente tenha um equilíbrio desses elementos. O ideal é que a gente não tenha nem uma escassez, nem um excesso desses elementos para que nós possamos estar em harmonia interior. E quando nós estamos em harmonia interior, é muito mais fácil a gente conseguir alcançar os nossos objetivos na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que tem escassez de elemento metal, o que pode acontecer com essa pessoa? A nível fisiológico, esta pessoa pode ter problemas no sistema respiratório e pode ter problemas no intestino grosso. Além disso, a nível emocional, a nível comportamental, esta pessoa pode ser excessivamente tímida, excessivamente introspectiva. Esta pessoa pode ter problemas de comunicação, dificuldade de se comunicar. E esse tipo de escassez pode gerar diversos bloqueios, barreiras e dificuldades para essa pessoa na vida dela. Imagina hoje num mercado de trabalho altamente competitivo, você ter um bloqueio na sua comunicação, o quanto isso pode dificultar você de alcançar os seus objetivos. De repente você está fazendo uma entrevista de emprego e você precisa falar, você precisa conversar, você precisa expor as suas ideias. E se você tiver com um bloqueio na sua comunicação, isso pode te prejudicar nessa entrevista. Fine. What do you want me to do? Smile. Oh, crap, that's terrifying. E te impedir de conseguir esse emprego. Então, o ideal é sempre a gente ter um equilíbrio desses elementos. Uma pessoa que tenha um excesso de elemento madeira, o que pode acontecer com essa pessoa? Essa pessoa pode ser uma pessoa muito rígida, uma pessoa intolerante, intransigente, inflexível. E o quanto não é difícil você lidar com uma pessoa dessas? Você lidar com uma pessoa que tem um desequilíbrio do elemento madeira em excesso. Isso pode atrapalhar todo o relacionamento dessa pessoa com os amigos, familiares, relacionamento afetivo, relacionamento no ambiente de trabalho. E isso pode ocorrer em todos os elementos, o excesso e a escassez. Nós devemos sempre procurar ter o equilíbrio desses elementos na nossa personalidade. I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment. No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm last Details of night. your incompetence do not interest me. Esses elementos que ficam em predominância, inclusive, eles podem alterar ao longo da vida. De repente, até os 18 anos, você podia ter tido um elemento que era predominante.
E isso alterou dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, porque a gente muda ao longo da vida, os nossos objetivos mudam e a gente muda e evolui interiormente. A gente vai, a cada etapa da nossa vida, a gente pode apresentar um elemento predominante na composição da nossa personalidade. O ideal é que a gente tenha sempre esses elementos em equilíbrio na nossa personalidade. Numa consultoria, a gente faz uma análise a respeito desses elementos na composição da personalidade do cliente. E existem curas transcendentais que podem ser utilizadas dentro da escola de Feng Shui do Chapéu Preto para corrigir esses desequilíbrios nos elementos, para corrigir um desequilíbrio no elemento água, no elemento metal, no elemento terra, no elemento fogo, no elemento madeira. Existem curas que podem ser feitas para poder estar corrigindo esses elementos e fazendo com que você consiga alcançar uma harmonia interior, te ajudando a conseguir alcançar os seus objetivos de vida com mais facilidade, trazendo mais leveza, mais felicidade, mais equilíbrio para a sua vida. Mas como descobrir qual é o elemento predominante na personalidade de uma pessoa? Existem algumas formas de descobrir isso. Você pode observar as características físicas desta pessoa, pois algumas características físicas evidenciam uma predominância de determinado elemento. Não é sempre que é assim, porém, em algumas situações isso ocorre de acontecer. Além disso, você pode observar características comportamentais dessa pessoa, porque determinados comportamentos podem evidenciar uma predominância de um determinado elemento. E você pode também utilizar a nossa querida radiestesia. E você sabia que existem os 5 elementos na composição da sua personalidade? Conta pra mim se você já sabia ou não.